para entrar na segunda lição, no segundo ensinamento que eu quero compartilhar com você. Ninguém mergulha sozinho no mar nem na vida. Quando eu contei para você que eu comecei no mergulho, a figura do nosso dupla, que era chamado na época de canga. E canga é aquele sistema que normalmente une os bois para poderem tracionar juntos. Hoje, esse termo já está ultrapassado e a gente chama do nosso dupla. E olha a importância do nosso dupla. Quando a gente mergulha com muitos equipamentos redundantes. O próprio regulador, o segundo estágio do regulador, que me dá o ar que a gente respira debaixo da água, eu tenho uma segunda fonte, que é o meu octopus, que é um segundo regulador. Então, vários dos nossos equipamentos de mergulho, a gente vai trabalhar com redundância. Mas tem situações, tanto no mar quanto na vida, que por mais preparado que você esteja em termos de equipamento, pode acontecer alguma coisa que foge do nosso controle. Vou dar dois exemplos para vocês. Um mal súbito. Então eu estou mergulhando, não importa o quanto de equipamento eu tenha redundante, eu posso passar por uma situação de mal súbito. E nesta condição, a minha única redundância de fato é o meu dupla. É ele quem pode, estando atento, trabalhar de forma segura para que a gente volte em segurança para a superfície. Tem uma segunda situação que não precisa necessariamente ser um mal súbito. Existe um negócio no mergulho que a gente chama de narcose por nitrogênio. O que é a narcose? É quase que um efeito de embriaguez, mas é um efeito de embriaguez que acontece por causa do nitrogênio sob pressão. O nitrogênio que a gente absorve durante o mergulho no nosso organismo, ele, quando sob pressão, e aí a gente está falando que normalmente isso vai acontecer por volta dos 30 metros ou a partir dos 30 metros de profundidade, ele pode nos levar a uma confusão mental. E aí o nosso juízo fica comprometido. Nessas circunstâncias, só quem pode, não adianta a gente ter a redundância, só quem pode de fato nos ajudar é o nosso dupla. E aí quando a gente traz essa reflexão para você, no teu ambiente familiar, quando a gente traz essa reflexão para você, no teu ambiente de trabalho, você vai pensar e concordar comigo que ninguém tem sucesso sozinho. Ninguém mergulha sozinho, no mar nem na vida. E aí vem a importância do outro, e a importância da empatia, de a gente se colocar na posição do outro. Eu já tive situações de mergulhar, por exemplo, com fotógrafos e que simplesmente estavam muito preocupados na fotografia e esquecem da importância do seu dupla. Mas essas pessoas, em algum momento, elas podem sim precisar de ajuda. E não é raro de a gente ver situações como essa, inclusive o mergulhador negligenciar na sua fonte de ar. E aí eu queria pegar esse gancho com você nesse momento, porque eu lembrei de uma coisa muito importante, que o mergulho também nos traz. Não está no 7, não faz parte dos 7 ensinamentos, mas é muito importante, principalmente nesse momento que a gente acaba de vivenciar um processo de pandemia mundial, que é a valorização do essencial. O mergulho, ele traz isso de forma muito latente. E aí eu quero perguntar para você, quando você acordou hoje, você agradeceu, por exemplo, pelo ar que você está respirando? Difícil, né? Normalmente, a gente só dá valor para as coisas ou quando a gente tem a escassez ou quando a gente perde. O mergulho nos ensina, no caso do ar, que ele passa a ser a principal fonte de preocupação, que é o suprimento de vida. E quando a gente tem a escassez, quando o ar não está abundante, como ele está aqui na superfície, quando ele está limitado ao volume que cabe dentro de um cilindro de um S80, aí a gente passa a valorizar muito mais. A gente acaba de sair desse momento. E aí, agora a gente dá importância para um aperto de mão, para um abraço, para um beijo, para um olhar próximo com alguém que a gente ama, um pouco desse ensinamento que não faz parte do 7,
mas que é muito importante, que eu também queria compartilhar com você, aproveitando que a gente está fechando esse nosso segundo e indo já para o terceiro ensinamento.